você, como já foi falado aqui no início pelo irmão Luiz, sinta-se abraçado por esta igreja, mesmo onde você está. E se você não está assistindo ao vivo, mas vai assistir depois, sinta-se abraçado da mesma maneira, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Hoje é o dia dos pais. Pai é aquela figura que quando a criança é bem pequenininha, para ele o pai é um herói, é um super-herói. Mas aí quando ele cresce um pouquinho, ele já vê o pai de uma outra forma. Para ele o pai é aquela pessoa que sabe tudo. Ele não imagina que o pai não possa saber alguma coisa. Mas ele cresce mais um pouco e já ali na pré-adolescência, pai é um orientador. Passa a ser alguém que dá a direção. E nessa fase a gente pergunta tudo para o pai, né? O que você acha, o que você diz? Mas daí a gente cresce mais um pouco, se torna independente. Então nosso pai passa a ser um conselheiro. É aquele que dá o melhor conselho. Mas aí a gente cresce mais um pouco, fica um pouco mais velho e perde o pai. E aí a gente descobre que ele foi um pouquinho de tudo isso. Não é verdade? Ele foi um pouquinho de tudo isso. Hoje pela manhã, tivemos aqui o café da escola bíblica oferecido para os pais, tudo muito bem feito, muito bem arrumado, muito gostoso, muito bem preparado. Quero elogiar e agradecer as pessoas que prepararam café para nós, os pais, com brinde, com tudo mais. E a minha esposa trouxe uma palavra para os pais, para os pais. Inclusive, fez um acróstico com a palavra pai, trazendo umas orientações muito importantes, uma palavra muito abençoada, muito impactante para os pais hoje pela manhã. E aí, agora à noite, eu vou falar para os filhos. Inclusive, foi minha esposa que falou. Eu tinha pregado tenho falado todo domingo, um dos domingos, sobre família. E aí eu falei sobre o papel do pai. Se você não assistiu essa mensagem, está lá no YouTube. É o papel do pai em relação aos filhos. E aí, hoje eu vou falar sobre o filho em relação aos pais. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 2. Efésios capítulo 6, versículo 2. Quem aqui tem o pai, que ainda o pai está vivo, tem o pai? Levanta a mão bem alto para mim ver. Bastante gente, né? Pode baixar. Quem aqui tem a mãe? A mãe, só a mãe. Pode baixar. Quem aqui tem os dois ainda? Tem os dois. Olha, bastante gente ainda tem os dois. Essa palavra, hoje é dia dos pais, e o tema da mensagem é honra teu pai. Mas se você não tem mais o pai, meu pai faleceu há 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então, obviamente, faz muita falta e tudo mais, mas eu ainda tenho a minha mãe. Então, serve também, tá bom? Para você que tem os dois, serve para os dois. Porque o texto que nós vamos ler diz assim: honre o teu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos orar. Senhor, fala conosco, traga a revelação desse ensino no nosso coração, Pai. Quebranta-nos, nos ajude a entender a Tua verdade, a Tua palavra nessa noite. Fala conosco, com aqueles que estão em casa e todos os mais que estão assistindo esse culto, que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Honra teu pai, honra teu pai. Irmãos, honrar significa atribuir valor. Aprendeu? Honrar significa atribuir valor.
Essa palavra vem na Bíblia, traduzida aqui na Bíblia, ela vem do grego. É timal, não é timão não, é timal. Então, timal, significa fixar um valor. Então, a palavra honrar significa atribuir valor. Por exemplo, Maria Madalena, numa ocasião, ali um pouco antes, naquela semana da morte de Jesus, ela tinha guardado uma grana e comprado e juntado um frasco, provavelmente um potinho de barro, com um perfume muito caro. Diz a Bíblia que era nardo puro. E ela foi num dia que Jesus estava lá num lugar à noite, e ela quebrou aquele perfume sobre Jesus, e diz que o cheiro encheu toda a casa. O Judas, que era o tesoureiro do grupo, falou: puxa, esse perfume valeria mais ou menos 300 denários, que seria 300 moedas de prata. Falou, isso vendido daria para ajudar muitos pobres. Olha a ideia do cara, né? Agora, eu fui fazer umas pesquisas para ver, obviamente é difícil trazer uma equivalência muito exata daquela época para hoje, mas numa equivalência da época diz que um denário era o salário de um trabalhador de um dia. Provavelmente, trazendo para o dinheiro de hoje aí, isso seria em torno de 30 a 50 mil reais. A oferta que ela fez de reconhecimento da honra, que o valor que ela fixou ali de honra a Cristo, foi esse valor, talvez entre 30 a 50 mil reais. O quanto seu pai vale para você? Quanto custou o presente que você deu para ele hoje? Agora, obviamente, irmãos, eu só fiz essa pergunta para impactar mesmo, mas calma, os valores das relações familiares não são medidos em reais, medidos em dinheiro, em prata, em ouro, mas são medidos em respeito, em afetos, em gratidão. Às vezes, o pai ganhou um Rolex de algum filho, e aquele que não tinha nada deu um abraço, e o abraço valeu mais do que o Rolex. Entendeu o negócio? É mais ou menos assim. Às vezes aquele filho foi lá na escola, pintou um desenho meio tortinho, e escreveu um bonequinho grandinho, menorzinho, com um coraçãozinho, te amo, papai, entregou para o pai, e isso tem um valor inestimável. Então, os valores das relações familiares não são medidos em reais, mas honrar é fixar o valor. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, que ele diz que é um mandamento honrar o pai e honrar a mãe. Mas é um mandamento acompanhado de uma promessa. E a promessa que acompanha este mandamento de honrar os pais é maior tempo de vida física, prolongação da vida física e prosperidade. Bom não? Quem quer morrer cedo e pobre? Honrar o pai acompanhado de uma promessa. Não sou eu que fiz a promessa, não foi o apóstolo Paulo que fez a promessa, não foi Moisés, porque você sabe que honra teu pai e tua mãe, está aqui, eu li o texto de Efésios, mas esse é o 5º mandamento do decálogo. O que é o decálogo, pastor? São os 10 mandamentos. Esse é o 5º mandamento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é chamado de decálogo. Então, lá já tinha uma promessa fixada para este mandamento, honra teu pai e tua mãe. E a promessa é longevidade e prosperidade. Interessante que o texto diz que é o primeiro mandamento com promessa. Ele não é o primeiro mandamento do decálogo, ele é o 5º. E é o único que tem promessa. Quando eu chegar lá no céu, perguntar entre a listinha de umas 300 perguntas que eu quero fazer para o apóstolo Paulo, fazer mais essa, né? Por que você falou primeiro mandamento com promessa, se é o único que tem promessa? Não tem outro mandamento com promessa.
Bom, eu não sei, tem algumas explicações a respeito disso, mas eu não vou me ater a isso agora. Na verdade, de qualquer forma, essa ideia de que ele traz uma promessa, ressalta a importância desse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo, honra teu pai e tua mãe. E esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, tem uma promessa relacionada a esse mandamento. Uma vida mais longa e prosperidade. Irmãos, eu fiquei pensando e meditando a respeito de como é que nós, filhos, podemos honrar nossos pais. Eu descobri aqui algumas maneiras que eu quero compartilhar com os irmãos nesta mensagem. Maneiras que um filho pode honrar seu pai. Primeiramente, eu creio que nós poderíamos afirmar que uma das maneiras de o filho honrar o pai é respeitando sua autoridade. Não sei se você sabe, eu creio que saiba, mas os pais são autoridades estabelecidas por Deus sobre a família. O pai é uma autoridade estabelecida por Deus sobre os filhos. Até quando, pastor? Até 12 anos, até aí entrar na adolescência? Não. Então até a juventude, 18 anos? Não. Até casar? Não. Até morrer. Os pais sempre serão uma autoridade sobre a vida dos filhos, e essa autoridade é instituída por Deus. Por isso o apóstolo Paulo usa a expressão, no versículo 1, ele diz: obedeçam os seus pais no Senhor. Obedeçam seus pais no Senhor. Essa expressão no Senhor significa que é o Senhor que está nessa hierarquia, autorizando os pais a serem autoridades sobre os filhos. Amém, irmãos? Portanto, irmãos, resistir à autoridade dos pais é insurgir-se contra a autoridade do próprio Deus. Uma certa ocasião eu estava lá em Marilândia do Sul, eu era, acho que um adolescente naquela época, e eu estava com meu pai passando em frente ao cartório da cidade de Marilândia do Sul. E tinha um policial, que, minha irmã está ali, não sei se ela lembra dele, um policial bem magrinho que tinha lá em Marilândia, bem magrinho. E até meu amigo ficava tirando uma com ele às vezes. Ele era um policial bem magrinho mesmo. E aí ele não usava arma. Aí o meu pai perguntou para ele por que ele não usava arma. Daí ele falou: é pesado demais, eu já estou com as costas doendo. E ele ficava de guarda no cartório. E aí eu falei para meu pai, falei: mas um policial desse aí, pai? Ele falou: o problema não é o policial que está aqui na porta do cartório, é o que está por detrás dele. Por detrás dele tem todo um comando de polícia. Por detrás do comando desse polícia tem todo o exército, tem todas as forças armadas, tem o presidente. Não se enganem com a aparência, ele está revestido de autoridade. Então não se engane pela aparência do seu pai, pela capacidade intelectual do teu pai, pelo conhecimento do teu pai, pelo estudo do teu pai. Por detrás do teu pai, ele está revestido da autoridade divina. Então, irmãos, mesmo que a nossa sociedade tenha tirado a autoridade dos pais, isso não quer dizer que Deus tenha mudado também. Por isso é um mandamento com promessa, pois é Deus que garante a autoridade dos pais. Mostrar respeito aos pais também é uma maneira de modelar a próxima geração. Como assim? Qual a maneira que gostaríamos que os nossos filhos nos tratassem
principalmente quando nós estivéssemos mais velhos. Então, se eu desrespeitei meu pai, como é que eu vou exigir respeito do meu filho? Então nós podemos honrar nossos pais, obedecendo-os, respeitando-os, amém? Segunda maneira, respeitando a autoridade. Segunda maneira que um filho pode honrar seu pai é relevando algumas situações. Relevando algumas situações entre vocês. Relevar significa não levar em conta, não pôr na conta. Então, não leve em conta algumas palavras duras. Os pais falam coisas erradas na hora que estão zangados. Você é pai, você é mãe e você pode dizer, é verdade ou não é? E os pais de vez em quando ficam zangados. Não sei se você já percebeu isso. De vez em quando os pais ficam zangados. E por que eles ficam zangados? Porque estão cansados. Porque a mãe tem muita coisa para fazer. Porque o pai tem muita coisa para fazer. Tem muita conta para pagar. Tem muita preocupação. Está cansado, está estressado. E o filho na traquinagem, fazendo coisa errada. E aí, de vez em quando, eles perdem as estribeiras, ficam zangados e falam uma palavra dura. No entanto, não dá para descrever em palavras ou números o quanto um pai e uma mãe ama seus filhos. Eles não só os amam, mas eles os criam com todo amor. Orientam, ajudam, fazem o possível, o impossível pela família. E ainda assim, os filhos, não vou dizer todos, mas de vez em quando algum filho esquece o que os pais fizeram por eles. Então, pare e pense na sua vida até o momento. Faça as contas, faça o balanço. Não leve em conta, não fique magoado, rabugento, bicudo, né? Que nem o pessoal fala, por causa de uma palavra dura. Perdoe, deixe isso para lá. Os pais, às vezes, falam palavras duras, mas isso não é a realidade do coração deles. Porque eles estão, às vezes, nós humanos erramos. Não é feio um pai pedir perdão para um filho, é muito justo, é honesto. Mas não leve isso em conta. Não leve isso em conta. Às vezes, os pais foram criados numa outra cultura. Uma vez estava conversando com meu pai, e meu pai se converteu, obviamente, lá nos meados da década de 70, eu acho. E, obviamente, a cultura eclesiástica daquela época era diferente da de hoje. Podia ir no cinema, a molecada tinha que ir escondido. Muita coisa, podia ir à igreja, não podia jogar bola. Né? As meninas não podiam usar calça comprida. Alguns anos atrás, meu pai veio e falou, me perdoa algumas coisas que eu fiz, alguns exageros, que até meu próximo ponto aqui, mas eu falei, pai, hoje eu entendo que o senhor muitas vezes fez o que lhe foi ensinado a fazer. O que foi ensinado, é cultural, era a cultura dele. Então eu falei, eu não levo isso em conta. Agora, irmãos, não leve em conta também alguns exageros. Pode passar aí, tem esses pontos aí. Não leve em conta alguns exageros. Por quê? Os pais tendem a exagerar justamente pelo excesso de cuidado. E às vezes aquele excesso de cuidado gera um medo excessivo que leva o pai a fazer um exagero, a mãe a fazer um exagero. Entenda que seus filhos sempre têm, entenda que os pais sempre têm boas intenções, mesmo quando parece que está atrapalhando a sua vida. Todo pai quer proteger os filhos de qualquer coisa que lhe pareça perigosa. Isso é instintivo. Eu até pensei em passar um vídeo aqui, acabei esquecendo, mas tem uma galinha
que está com seus pintinhos e o gavião desce, né? Rapaz, mas a galinha dá uma surra nesse gavião. Ela não pensa, ela só age. Muitas vezes os pais, por serem instintivos, ter esse instinto materno, paterno, eles não pensam, eles simplesmente agem. E aí o filho fala, não, menos, calma lá, né? Ai, que vergonha, ai, meu pai, né? Apareceu que na escola. Mas não leve isso em conta. Talvez você ainda vai, você quando tiver seu filho, vai ser pior ainda. Então, não leve em conta também algumas intromissões que você achou meio abusivas. Os pais não só amam os filhos, mas também se preocupam com o futuro e principalmente com a integridade dos filhos. O pai sempre vai interferir quando achar que o filho está fazendo algo nocivo para ele. Nocivo. Me lembro de um pai que falou para um filho, uma vez que eu vi uma cena, que o filho tinha achado um cigarro, estava planejando fumar, ele falou, se você fumar esse cigarro, eu vou fazer você engolir ele aceso com tudo. Eu falei, perigoso até matar a criança, né? Palavras duras, instintivas. Agora, o medo que os pais têm que qualquer coisa nociva aconteça com o seu filho, entenda o que eles fazem isso com a melhor das intenções. Então, às vezes, tem aquela ação radical, porque ele quer proteger o filho. Também não leve em conta quando seus pais não perceberem que você se tornou adulto. Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou pai. E eu posso afirmar para vocês hoje que eu entendo isso. Eu não entendia antes, mas hoje eu entendo. Que os pais não têm essa capacidade. A capacidade de perceberem que seus filhos já são adultos. É ou não é? Os pais não têm, eles não conseguem. Não sei por quê. Para os pais, nós seremos sempre crianças. Os pais jamais olharão para seus filhos adultos como olham para outros adultos. Outros adultos são adultos, mas o seu filho não. Eu já tinha casado, eu já era pastor, e eu estava num congresso, e meu pai estava num congresso, e ele estava conversando lá no café, com outros pastores, mais daquela velha guarda dele lá, conversando com aquele pessoal, e eu cheguei. Ele pegou na minha cabeça assim com um cafuné e falou assim, esse é meu Tomezinho. Eu falei, ai, que vergonha, pai. Ele não percebeu que eu me tornei adulto, que agora eu já era até um dos responsáveis por aquele congresso. Mas ele fez um cafunézinho assim na minha cabeça, falou assim, vocês conhecem, esse aqui é meu Tomezinho. Eu falei, eita, lá vai. Então, não leve em conta algumas coisas. Isso é uma forma de honrar os pais. Terceira forma de honrar os pais é ouvindo os seus conselhos. Provérbios capítulo 23, versículo 22, fala exatamente isso, a respeito de ouvir, 23, 22, ouvir o conselho dos pais. Olha só, ele diz, ouça o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Irmãos, talvez o filho já adulto não queira o conselho dos seus pais. Talvez ache o conselho ultrapassado, fora de contexto. Tua fase já passou, você já não entende mais das situações que estamos vivendo no momento. Talvez você não queira o conselho dos pais. Mas, mesmo que nós formos adultos, pelo menos devemos parar para escutar. Isso é honrar. Pare para ouvir, porque alguns filhos não querem nem ouvir. Viram as costas.
saem e deixam o pai falando sozinho. Isso é falta de respeito, é falta de amor, é falta de conferir o valor que aquela pessoa tem na sua vida. Não faça isso. Não faça isso. Pare para ouvir. Ouça. Escute. Talvez, porque ouvir, a ideia dessa palavra que está em Provérbios aí, ouvir é acatar. É acatar. É ouvir e acatar, quer dizer, praticar aquilo. Mas mesmo que você não quer ouvir no sentido de acatar, pare pelo menos para escutar. E dizer, sim senhor, sim senhora. Demonstre interesse, demonstre respeito. Ouça aquilo e aproveite da melhor maneira que você puder. Quem me dera se eu tivesse meu pai para me dar alguns conselhos. Talvez que mesmo fosse meio fora de contexto. Talvez um pouco fora da realidade que eu vivo hoje, mas eu queria parar para ouvir. Porque à medida com que você vai crescendo e vai ganhando independência, o relacionamento com os pais vai mudando. Em vez de ordens que você precisa obedecer, os ensinamentos dos pais se tornarão os conselhos que você precisa escutar. Entendeu? À medida com que vamos crescendo, vai chegar o momento que o pai vai dar a última ordem dele para o filho. E ele nem vai perceber o dia que isso aconteceu. Mas a partir dali, vai passar a ser conselhos que nós precisamos ouvir e entender que os pais não só são autoridades estabelecidas por Deus sobre a nossa vida, mas são revestidos de uma sabedoria divina para orientar os seus filhos. Pais analfabetos, pobres, conseguiram criar 10, 12, 15 filhos com saúde, com educação e filhos bem-sucedidos. Isso é sabedoria divina, porque tem pais que são ricos, bem instruídos e parece que não estão dando conta. Eu não sei qual é o mistério. Não, eu sei. É Deus que capacita. Como adulto, nós não estamos mais debaixo da ordem dos nossos pais. Porém, não devemos desprezar seus conselhos. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, fala a respeito disso. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. Olha que coisa. Volta um pouquinho, volta no 8. Instrução e ensino. Instrução do pai, ensino da mãe. Ouvir a instrução do pai e o ensino da mãe. Olha, passa por 9. Instrução e ensino serão um belo diadema sobre sua cabeça e um colar de adorno para o seu pescoço. Serão como que um enfeite para a sua vida. Ser um filho que ouve os pais. Quantos desastres teriam sido evitados na vida dos filhos se eles escutassem os pais? Por exemplo, casamentos errados, perdas, lágrimas, mortes prematuras, uso de pessoas viciadas em drogas, problemas com sexo, abandono da igreja, amigos errados, etc. Porque até mesmo o pai que não é muito certo com as coisas dele, ele quer que o filho ande certo, já percebeu? Nenhum pai, por mais ímpio que ele seja, e o filho falar, pai, o senhor quer que eu vou lá para o bailão daquela rave lá, ou o senhor quer que eu vá na igreja? O que você acha que ele quer que o filho faça? Não, ele vai para a igreja.
Então, a promessa que acompanha esse mandamento de honrar os pais é maior tempo de vida física e prosperidade. Agora pense comigo. Creio que isso seja, de certa forma, meio natural. Essa prosperidade e longevidade seja meio natural, pois, normalmente, os filhos que obedecem aos pais acabam evitando muitos perigos que podem encurtar suas vidas. Os pais sempre falam para os filhos, as mães falam para os filhos, toma cuidado com o que você anda. Cuidado com esse carro, cuidado com essa moto, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Ah, você não sabe de nada. Aí chega a noite, morreu ali. Aconteceu um acidente ali. Pegou uma doença venérea ali. Pegou uma AIDS lá. Se tivesse ouvido o pai, se tivesse ouvido a mãe, teria evitado aquele problema. Então, é meio natural essa promessa aqui. Não precisa nem ser sobrenatural. Natural, se ouvir, vai evitar problemas e vai ter uma vida mais longeva, falei bonito agora, mais longa e mais próspera. 4. Quarta maneira de que um filho pode honrar seus pais, não abandonando. Deixar pai e mãe é uma necessidade de quem se casa. Eu até estava preocupado em falar desse assunto, porque vai ter um filho aí que vai casar, os pais já estão ficando meio coração apertado. Mas é verdade, os filhos, para formar um novo lar, tem que deixar a casa dos pais. Gênesis 2:24. Fala exatamente isso, Gênesis 2:24. Quer ver? Coloca aí para nós, Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, esse deixar aqui é tornar-se independente. Tornar-se independente. Casamento implica em romper o cordão umbilical com a família, com a dependência dos pais. É um deixar aqui que eu creio que tem 3 aspectos. Primeiro, geográfico, sai da casa, vai morar na sua casa. Pode ser perto, mas é outra casa. É um deixar emocional. É um romper um cordão emocional de dependência. E também financeiro. Geográfico, emocional e financeiro. Agora, no entanto, o texto diz deixa e não abandona. Provérbios 23:22 diz, não despreze a mãe quando ela envelhecer. Marcos, capítulo 7, versículo 11, versículo 12 diz... coloca aí para mim esse texto, Marcos 7, 11 e 12. Então não é para abandonar, porque alguns filhos abandonam. Fala, a Bíblia mandou deixar, vou abandonar. Não é para abandonar. E uma forma de honrar os pais é não os abandonando. Olha que interessante esse texto, Marcos 7, 11 diz, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para seu pai e para sua mãe. Pode voltar no outro. Então, qual que era o esquema aqui? Naquela época de Jesus, não tinha os recursos sociais que tem hoje. Por exemplo, aposentadoria, pensão e outras ajudas que o governo dá, né? Então, por exemplo, hoje quando um homem morre, a mulher fica com a pensão. Então, já facilitou um pouco aí a vida de alguns filhos, mas naquela época não tinha isso. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Timóteo, fala para Timóteo a respeito dessa situação. Então,
geralmente quando os pais não tinham mais condições de trabalhar, os filhos tinham que assumir a aposentadoria dos pais, tornando-se assim um peso financeiro para eles. Então, os sacerdotes corruptos da época, com os filhos que não amavam os pais, faziam um acordo. Naquela época existia uma lei chamada, a lei, é um negócio aí que ele fala de corbã. O que é corbã? Corbã era uma oferta dedicada a Deus. Vou dar um exemplo. Se eu pego essa garrafa de água aqui e dedico a Deus, um corbã, então essa água não pode ser tomada por mais ninguém. Ela é dedicada a Deus. Então eu tenho que ir lá, ou derramar ela na terra, ou fazer alguma coisa, porque é uma oferta, um corbã, é dedicado a Deus. Qual que era o esquema de corrupção desse povo? Ele pegava, ia lá no templo, fazia um acordo com o sacerdote, falava assim, olha, eu tenho umas propriedades, tenho aí meus bens, e eu quero torná-los um corbã. Quero dedicar a Deus. Depois que eu morrer, vocês podem ficar com tudo que eu tenho. Aí o sacerdote falava, combinado então. Aí o pessoal falava assim, tua mãe não tem onde morar, teu pai não pode mais trabalhar, está passando fome. Ele falou, olha, eu queria até ajudar, mas tudo que eu tenho é um corbã. E eu não posso dar para meu pai nem para minha mãe. Então assim, por meio dessa falcatrua, que Jesus denuncia aqui, nesse texto Jesus não está denunciando os filhos, eles que faziam isso, estava denunciando os sacerdotes que criaram esse esquema de corrupção lá em nome de Deus. Então, falava assim, filho, você não pode fazer uma casinha para mim morar? Falava, tudo que eu tenho é corbã, é uma oferta dedicada a Deus. E o pai tinha que aceitar e falar, amém ainda, amém meu filho, que bom que você é um menino dedicado, dedicou tuas coisas a Deus. Então, versículo 12, olha só o que diz. Vocês se desobrigam de fazer qualquer coisa para seu pai e para sua mãe. Então, era um esquema de corrupção dos sacerdotes com esses filhos, que aí eles usufruíam de tudo que eles tinham durante a vida, e assim eles não precisavam ajudar mais ninguém, dar nada para ninguém, porque o que eles tinham era um corbã. Então, não abandonem os pais. Quinto lugar, quinta forma de um filho honrar o pai é passar tempo com seus pais. Os pais, principalmente quando são mais velhos, terminam por ficar sozinhos demais. Isso porque cada filho tem que cuidar da sua própria vida. Agora, isso não justifica o filho ficar muito tempo sem ver os pais, sem mandar uma notícia, sem dar um telefonema, sem conversar, sem dar ali uma palavra. Então, tome cuidado, porque muitos pais, nós vemos aí notícias de pais que foram colocados ali no asilo. O pai deixou lá no asilo, até pagou, falou, paga aí e nunca mais voltou para visitar. Foram lá numa casa de idosos lá, falar assim, entrevistar aqueles velhinhos e falou, qual é a tua tristeza? Ele falou que meu filho nunca mais veio me ver. Porque me deixou aqui, nunca mais, não recebo visita. Então nós não podemos fazer isso também. Para terminar, quero responder uma pergunta que me veio à mente, enquanto preparava esta mensagem, e talvez alguém possa estar fazendo ela. Aí que apertaram bastante aqui a tampinha. Agora deu. Bebê no biquinho mesmo. Mas, e se o meu pai foi abusivo? Devo honrá-lo? Pais abusivos devem ser obedecidos e honrados? Eu creio que como pais abusivos, com esses pais abusivos, a situação é diferente. Por quê? Porque maltratar os filhos é uma afronta terrível contra Deus. Não é assim que Deus criou. É certo que os pais têm que, como eu preguei aqui recentemente, pôr uma disciplina e tal, mas tudo com amor. Então, é certo que ninguém se submeta a uma situação abusiva contra os filhos. Apesar de que,
Quando é criança pequena, não tem muita opção, né? Ele tem que passar por aquilo ali, não tem, às vezes, que alguém que o socorra, a não ser que algum vizinho faça uma denúncia. Eu penso que pais abusivos devem ser denunciados, sim. Existem formas de honrar pais abusivos sem se submeter ao abuso nem justificar as suas ações. Atenção, honrar pais abusivos não significa não procurar ajuda, não denunciar o abuso. Você tem todo o direito a ter uma vida saudável, longe de qualquer tipo de abuso. Agora, tome cuidado também com a inversão de valores e papéis que a nossa sociedade tem imposto sobre nós. Devemos ser prudentes e bem equilibrados. Irmãos, você tem bom senso? Deve prestar atenção nestes mandamentos, nesse mandamento e procurar praticá-lo. Deus vai abençoar a sua vida. Honra teu pai e a tua mãe. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, quero agradecer por esta palavra, quero te pedir que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar, para que possamos ser filhos que honrem os seus pais. Com certeza é um mandamento importante, é algo importante na nossa vida, mas eu quero te pedir, Pai, que nós que somos filhos, possamos honrar nossos pais, possamos, ó Pai, conferir o valor que eles têm na nossa vida. Eu te peço que o Senhor nos ajude a fazer isso para nosso próprio bem, para nossa própria bênção, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, chamar o grupo de louvor para mais um louvor. Depois teremos alguns avisos aí.